Olá, pessoal. Dando continuidade aí à nossa primeira aula sobre sistemas e coordenadas, eu gostaria aqui de mostrar para vocês a ideia de rotação entre dois sistemas de coordenadas, tá? E isso é interessante porque na transformação entre um sistema geodésico geocêntrico, né? Um sistema cartesiano geocêntrico para um sistema cartesiano local, ou seja, um sistema geodésico local, envolve basicamente a transformação usando a rotação entre os sistemas de coordenadas envolvidos. Então vai envolver apenas uma matriz de rotação nesse caso. Então, para a gente entender um pouquinho desse conceito, eu vou aqui trazer para vocês da onde que surge, né, essa matriz de rotação e como ela pode ser aplicada aí dentro da nossa área, tá bom? Bom, considere então que nós temos aí dois sistemas de coordenadas, né? Um sistema de coordenadas aí é o verde e um sistema de coordenadas aí, né, em vermelho. Então, o verde é o x, y e o sistema, eu tenho outro sistema de coordenadas x, y'. Então, tenho dois sistemas de coordenadas em que estou considerando que a origem entre os sistemas de coordenadas aqui, elas são coincidentes, então a origem entre elas é a mesma, né? E o que está diferindo, né, a diferença de uma em relação à outra aqui, de um sistema em relação ao outro, é que os eixos, né, não são paralelos. O eixo y', veja, né, ele não é paralelo ao eixo y, o eixo x' não é paralelo ao eixo x. A princípio, nós vamos considerar que os dois sistemas, os eixos aqui são ortogonais, né, formam um ângulo de 90 graus entre eles, né, tanto no sistema XY quanto no sistema XY'. Então, os dois sistemas nós temos os sistemas sendo ortogonais. E aí, claro, eles estão, vocês observam aí pela figura, eles estão rotacionados aí, o sistema verde e vermelho, eles estão rotacionados por um ângulo alfa, um ângulo de rotação, né? Exatamente, então, porque os eixos aí não estão não estão paralelos, né? Isso aqui seria verdade, por exemplo, né? Se eu tivesse, por exemplo, um sistema aqui, assim, em um outro sistema, deixa eu colocar outra cor aqui para a gente poder visualizar, em um outro sistema aqui, dessa forma, o que a gente concluiria, né? Que, bom, o sistema em vermelho está deslocado da origem do ciano aqui, né, do sistema que está na cor ciano. Então, as origens aqui não são coincidentes nesse caso, né? Então, teria um problema de translação. Por outro lado, vocês vejam que eu não tenho problema de rotação, por quê? Porque esse eixo aqui é paralelo a esse, né? E esse eixo, o eixo Y do sisteminha vermelho, é paralelo ao Y do sistema na cor ciano aqui, né? Assim como para o eixo X. Então, não teria problema de rotação. Então, os eixos aqui são paralelos entre si. As orientações se dão nas mesmas direções, né? Bom, aqui no nosso problema, nós estamos agora considerando que a origem são coincidentes, mas os eixos não são paralelos, né? E aí a minha ideia é fazer o quê? Eu quero transformar do meu sistema no sistema de coordenadas x, y' para o sistema em verde x, y. Quero fazer essa transformação aqui, né? Esse é o nosso objetivo aqui. Bom, para isso eu vou usar alguns recursos aqui de trigonometria plana, bem simples. Existem várias formas de demonstrar isso, tá? Pela álgebra linear, usando também algumas... Uma outra forma seria usando, por exemplo, a lei do arco duplo, né? Enfim. Mas aqui nós vamos usar aqui toda a trigonometria plana básica, né? Então, apenas entender o conceito de seno, cosseno já é suficiente aqui pra gente, tá bom? Bom, a minha ideia então é transformar o sistema levar o sistema XY' para o sistema XY. E aí tem esse ângulo alfa aqui em amarelo, né? Envolvido aí nesse ângulo de rotação. Para isso, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou descrever
a partir de um ponto, né, um ponto P aqui, descrever as coordenadas do ponto P com relação ao meu referencial XY em verde e também descrever ele no meu referencial XY'. Então, olha lá, no sistema XY', se a gente observar aqui, ó, a coordenada do ponto P, ele está aqui desenhado em vermelho, né? A gente pode ter essa figurinha aqui, né, representada aqui, como é um sistema plano retangular, né? Nós temos aqui, por exemplo, da origem até o ponto P, né? A distância, uma distância aí, né? Uma medida linear, ok? E aí, claro, a projeção do ponto P no eixo do X eu tenho x P', a projeção do ponto P no Y', no sistema Y', eu tenho y P'. Tá bom? Bom, aí é claro, né? O ângulo contado a partir do x' até a direção do alinhamento OP aqui, né? A origem aqui, ó, nossa origem aqui, né? Até o ponto P, né? Então, este ângulo aqui eu estou chamando, né, de beta, tá bom? E aí, claro, né? Como nós temos esse triângulo, é muito fácil calcular as coordenadas aí do ponto P, né? O x'P', né, basicamente usando o triângulo retângulo aqui, né? Porque lembrando que o ponto P ele é projetado ortogonalmente aqui na direção do x e na direção do y, né? Nós decompomos a distância, né, em duas componentes, na direção de x e na direção de y aqui, né? Então, nós conseguimos representar a posição desse ponto P aqui nesse sistema XY', em função das suas coordenadas, e as suas coordenadas ficam em função da distância e do ângulo, né? Então, o x'P' aqui nesse caso, né, por esse triângulo aqui, ó, que estou desenhando aqui para vocês, ó, vou desenhar por cima para vocês verem qual que é o triângulo que estou mostrando. É esse daqui, ó. Tá certo? É esse aqui. Então, eu tenho da origem até o P, eu tenho x'P'. Da origem até o ponto P aqui, eu tenho y'P', né? Ok? Então, esse comprimento vale x'P', esse comprimento vale y'P'. Vamos considerar, claro, que a origem aqui, em ambos os sistemas, para facilitar, vai ser 0, 0, tá? Em ambos os sistemas de coordenadas, tanto no sistema XY quanto no sistema X', Y', tá? Para não colocar adições aqui de valores, enfim, e poder confundir vocês. Mas aqui independe do valor, tá, pessoal? Poderia ser 10 e 10, 200 e 200, enfim. É a origem do meu sistema de coordenadas aqui. Se aqui fosse 10 e 10, por exemplo, xp ia pegar o valor de 10 aqui e somar a distância que eu estou em relação, né, na direção xp aí da origem. E a mesma coisa para y'P' aqui, ok? Somar essa constante. Como aqui é tudo zero, então eu já tenho direto o y'P' aqui, ok? Bom, se eu calculo, então, por exemplo, eu tenho esse ângulo aqui, né? E essa distância são as coordenadas polares representadas nesse sistema. E aí eu posso, claro, né? Quem que é o x'P' aqui? Você calcular aqui o cosseno de beta, né? Cosseno do ângulo, é cateto adjacente, x sobre a hipotenusa, que é a distância dele, né? Então, se eu pegar esse ângulo beta e calcular o cosseno aqui, né? Cosseno de beta, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, é claro então, que xp vai ser igual a quanto? Vai ser a distância vezes o cosseno de beta. E o y de p? Bom, o y de p está do lado oposto do ângulo, né? Então, é o seno. Então, y de p' vai ser a distância vezes o seno de beta, seno do ângulo. Tá? Então, aqui eu tenho as coordenadas x', y'P' em função da distância e do ângulo no sistema XY'. Tá? Bom, eu posso também representar as coordenadas do ponto P no sistema XY, em verde, né? E aí, nesse caso, né, deixa eu, para não ficar rabiscado aqui, eu posso representar ele também nesse sisteminha aqui, ó. Projetar o ponto P agora no meu sistema em verde, né? Então, eu tenho o valor do X aqui, ó. X de P aqui, né? E Y de P aqui. Ok? Então, isso nos permite aí descrever a coordenada do ponto P no sistema agora XY. E aí, agora vejam só que a descrição aqui das coordenadas do sistema plano retangular do ponto P, ele fica em função
do ângulo também, que vocês vão observar agora, que forma esse triângulo retângulo aqui, né? Porque o peso é projetado aqui, enfim. E agora veja que o ângulo, né, para descrever o ponto P em coordenadas polares, ele na verdade é tudo isso daqui, né? Então ele é a soma do alfa, que é o ângulo de rotação, né, que um sistema está rotacionado em relação ao outro, mais o ângulo beta aqui. Então, aí eu posso, de fato, aqui, então, descrever as coordenadas do ponto P no sistema XY, em função do ângulo de rotação, em função do ângulo beta aqui, né? Então, olha só. Nesse caso, vocês observaram, né? Porque esse alfa aqui é o ângulo de rotação entre os dois sistemas, e o ângulo beta é o ângulo lá no sistema XY', né? Olha que interessante. O que conecta os dois aí é exatamente o alfa, né? É o ângulo de rotação. Então vejam aqui que o XP então vai ser quem? Ó? Vai formar esse triângulo. Esse ângulo aqui é o alfa mais beta aqui, né? Ok? É o alfa mais beta aqui. Então, bom, tem mais ou menos novamente um triângulo retângulo. Basta calcular, fazer aí as regras de trigonometria. Então, qual que é o valor de x e p? É o cosseno de alfa mais beta vezes a distância, né? Ok? Porque o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Né? Então, a gente tem aqui a equação para x de p. Y de p é o seno, né? Então, seno de alfa mais beta é cateto oposto sobre a hipotenusa. Um é cateto adjacente, outro é cateto oposto, né? E aí a gente chega na equação das coordenadas, né, do ponto P no sistema XY. Mas aí que está a questão, né? Vejam, então, que para eu fazer aí a conversão desses dois sistemas aqui, né, eu vou usar basicamente aí a ideia de arco duplo, né? Vou usar triângulos para a gente poder desenvolver e ficar mais fácil a gente entender essa transformação. Bom, como eu quero levar, pessoal, deixa eu apagar aqui então, já está tudo desenhado aqui, né, bonitinho para vocês. Então eu já tenho as coordenadas aqui, né, dos dois representadas nos dois sistemas. E aí, olha só que interessante. Agora, o que eu quero fazer eu quero transformar de um sistema em outro, né? Para isso, vou fazer o seguinte, olha. Vamos tentar primeiro desenhar aqui. Então, vamos lá, vamos fazer um desenho, os desenhos dos triângulos, retângulos, né, para facilitar a gente. Ó. Vamos pegar esse ponto O até o ponto P, e o ponto P projetado no sistema X aqui, ó, esse ponto aqui, eu vou chamar de ponto A. Então, eu tenho esse triângulo aqui, ó. Tem esse triângulo aqui, certo? Esse triângulo retângulo, né? Isso aqui forma um ângulo de 90 graus. Exatamente essa linha aqui é perpendicular, né, ao eixo X. Então, eu tenho esse triângulo retângulo. Vou representar ele aqui, ó. Então, eu tenho esse triângulo retângulo aqui. Ponto P aqui, né? O ponto A, como nós vimos. O ponto origem. E, claro, no meio, passando aqui, ó. No meio não, né? Basicamente aqui, assim. Nós temos aí o ângulo alfa. Aqui é o ângulo alfa. E aqui o ângulo beta, né? Certo? Formando esse triângulo retângulo. Lembrando, de O até A é o valor de X no sistema verde, né? O X aqui no sistema verde, X do ponto P. E de A até P é exatamente a coordenada Y, né? No sisteminha verde aqui também. É o Y. Tá? Bom, vamos tentar descobrir, então, como que eu posso relacionar os dois sistemas a partir desse ângulo de rotação, alfa aqui, né? Bom, esse triângulo retângulo é exatamente esse daqui, né? Então, ele é exatamente aqui, ó. Lembrando que O até P é a distância, né? O até o P aqui é a distância da origem, né? Então, claro, calculando aqui lá, fica o D cosseno alfa mais beta, né? Que vale o X e P. E o Y aqui é o D seno alfa mais beta, né? E aí eu tenho as coordenadas do ponto P no sistema X e Y.
Bom, pessoal, vamos desenhar mais um pouquinho aqui para nós conseguirmos fazer essa conversão do sistema vermelhinho no sistema para o verde, né? Vamos usar aqui o artifício da trigonometria usando apenas triângulos. Então, nós vamos desenhar alguns triângulos para a gente conseguir achar essa relação que existe, né, entre esses dois sistemas em função do ângulo de rotação. Olha só, vamos desenhar aqui um primeiro triângulo. Vou desenhar aqui para vocês aqui, ó. Vou desenhar esse triângulo aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem enxergar ele aqui, ó. Vou projetar ele aqui, tá? Vou pegar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui primeiro, ó. Esse triângulo aqui, né? Eu tenho esse triângulo aqui, né, que vai... Agora é tudo isso daqui, esse triângulo, né? Ok? E a partir desse triângulo eu vou achar algumas relações aí trigonométricas, né? Vamos lá, vamos pegar esse triângulozinho aqui então e vou desenhar ele aqui, ó. Agora é aquele triângulo ali que eu desenhei, né? Então ele está ali com um ângulo alfa, tem um ângulo alfa envolvido, né? Tenho de O até um ponto aqui que eu fiz qualquer, né? Bom, vou chamar essa distância aqui toda aqui daqui até aqui, né? Tá vindo até aqui, ó. Vou chamar aqui de S, tá? E daqui até aqui, esse comprimento aqui, eu vou chamar de R, tá bom? Então, eu tenho esse triângulo, SR aqui. Ok? Bom, se eu calcular o cosseno desse alfa aqui... Bom, lembrando, claro, né? Aqui é da origem. E aqui vai até esse pedacinho aqui. Bom, quanto que vale isso daqui, né, pessoal? De O até esse ponto aqui. Vale o x'. Concorda comigo, ó? Então, aqui eu estou relacionando O até aqui, ó, é exatamente a distância da origem até a projeção do ponto P no sistema x, y'. Então, tá aqui, ó. Então, essa distância aqui, né, corresponde ao valor da coordenada x'. Então, vou colocar aqui, ó, x' aqui, vale. Né? Bom, se eu calcular o cosseno disso daqui, né, cosseno de alfa é cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Então, a gente sabe que esse valor de S aqui vai valer quem? Vai valer o x' vezes o cosseno do alfa. Vou colocar direto aqui. E o R? O R... Bom, deixa eu ver como eu fiz o R ali, né? Eu fiz um R menorzinho. Deixa eu colocar o R também aqui em letra minúscula. Rzinho aqui. Bom, quanto vai valer o Rzinho aí? O Rzinho vai valer quem? É o seno, né? Então, é seno, cateto oposto e hipotenusa. Então, vai ficar x' cosseno alfa. Então, pessoal, tudo isso daqui, ó, esse S aqui vale x' cosseno alfa. E o R vale x' cosseno alfa. Ok? Opa, desculpa, pessoal. Aqui olha, aqui é seno, né? Desculpa, aqui é seno alfa, né? O S é cosseno, tá adjacente, né? E o oposto aqui, o R, né? É de fato o seno, né? Então, eu tenho aí já então, o valor desse comprimento e desse comprimento aqui. Ok? Bom, ainda eu vou precisar... Só aqui eu já consigo... Olha só aqui eu tenho a relação. Porque eu sei de O até A, né, pessoal? É o meu XP. De O até A é o meu XP, né? É o meu XP aqui. E isso aqui vale... A gente já sabe que o XP vale D cosseno alfa mais beta. Tá? A gente sabe que vale isso daqui, né? E o S, ele vale tudo isso daqui, ó. Ele vale tudo isso daqui, né? Da origem até esse comprimento aqui. A minha ideia é encontrar a resposta, né, de XP em função de X' e YP'. Bom,
Se eu projetar mais aqui, ó, vou fazer mais um triângulo aqui, ó. Vou fazer aqui uma linha paralela ao eixo Y aqui. Uma linha paralela aqui, eu vou desenhar uma linha paralela aqui ao eixo Y. Tá? E outra paralela ao eixo X aqui saindo de P, ó. Um saindo desse ponto aqui, né? E outro saindo desse ponto aqui. Então, eu terei esse outro triângulo, né? Como aqui esse daqui é perpendicular, né? Esse aqui forma um ângulo de 90 graus aqui, né? Bom, eu vou usar esse triângulo para descobrir quanto que vale esse pedaço aqui, ó. Eu sei que o S todo, né? O S a gente já encontrou. Agora eu vou achar quanto que vale esse pedacinho aqui. Tá? Por quê? Porque daí eu vou conseguir relacionar o XP com o XP'. Ok? Vai dar para fazer essa relação. Olha só. Se vocês observarem, eu tenho esse triângulo retângulo aqui, né? E a soma dos ângulos internos de um triângulo, vocês sabem, tem que dar 180 graus. Né? Então, se aqui vale 90, aqui vale alfa, quanto que vale esse ângulo aqui, né? É o complemento, vai valer 90 graus menos alfa. E olha só, 90 graus menos alfa, essa linha perpendicular a essa linha aqui, nós temos um ângulo de 90 graus. Então, 90 menos alfa, mais 90, mais alguma coisa aqui, eu não sei, que eu quero descobrir, vale quanto? Quanto que vale esse ponto de interrogação? Bom, tá vendo que estou dando uma meia volta aqui, né? Então, se eu pegar 90 menos alfa, mais 90, mais isso, tem que dar 180 graus. Então, se você fizer lá 90 graus, menos alfa, mais 90 graus, mais esse valor que eu quero conhecer, que eu não conheço, o ponto de interrogação aqui, isso aqui tem que dar 180 graus. Bom, 90 com 90, 180, passa para lá zero, né? Menos alfa, ponto de interrogação, passa para lá o alfa, então meu ponto de interrogação vale alfa. Então, exatamente esse ângulo aqui vale alfa também, ó. Exatamente o ângulo de rotação, né? Então, aqui vale alfa. Aqui. Então, aqui vale alfa. Bom, vamos pegar esse triângulo agora aqui, ó. Vou desenhar ele, vou desenhar ele aqui embaixo já também. Vou desenhar ele aqui, ó. Tem esse triângulo agora aqui, ó. Vocês observarem ali, né? Esse triângulo aqui, ó. Né? Então, aqui um ângulo de 90 graus, aqui é o ponto P lá, que a gente falou, né? Vou chamar desse pedacinho aqui, né? Esse pedacinho aqui, ó, de M. E esse outro pedacinho aqui de N. E bom, e aqui é o meu ângulo alfa, né? É o meu ângulo alfa. É aí que eu vou fazer. Bom, mais uma vez, triângulo retângulo. Aplicar as leis aí, né? Então, quanto que vale o M? Cateto oposto. Em relação à hipotenusa. Hipotenusa é esse daqui, ó. O que é essa hipotenusa aqui, ó, pessoal? Tá vendo esse triângulo aqui, ó? Quanto que vale essa hipotenusa aqui, ó? De P projetado até X' aqui, né? Essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, ó, vale Y de P, né? Y de P'. O sistema, então, aqui vale Y P'. Esse triângulo aqui, ó. Bom, aí é só calcular, né, pessoal? Seno, o M vai valer Y de P' seno de alfa, né? Porque é o cateto oposto, vezes a hipotenusa. E o N é o Y P' cosseno, né? Cosseno alfa. Ok? Então, eu tenho o valor agora, então, aqui, ó, o valor do M, tá aqui. E eu tenho esse valor aqui, que é o valor do N. Olha só que legal. Agora, com todos esses elementos, eu consigo relacionar os dois sistemas de coordenadas. Quer ver? Olha só. Vamos aqui analisar o S, né? O X de P, então, que vale D cosseno de alfa mais beta, ele, na verdade, né, que é do O até o ponto A aqui, nós tínhamos feito, ele vai valer todo esse comprimento aqui, né, S, menos o comprimento M, né? Lembrando que isso daqui, ó, esse pedacinho aqui, lógico, né, ele é paralelo aqui, é o mesmo comprimento, né? Então, esse pedacinho M aqui, se eu fizer S menos M, pegar o S que é tudo isso, menos esse pedacinho aqui, vai te dar exatamente o comprimento OA.
Então, meu comprimento OA aí, ele vale o comprimento S menos o M, que nós acabamos de calcular. Então, a gente pegar lá, vamos ver quanto vale o S. O S vale xp' cosseno alfa. E o M? Yp' seno alfa. Então, vamos lá. Então, meu x... E aí, quanto que vai valer o OA? O OA é o XP, né? Então, nós vamos ficar assim, ó. XP. XP, então, vai ser o comprimento S menos o comprimento M. Então, nesse caso aí, quanto que vale o S? O S vale xp' cosseno alfa menos o M vale yp' seno alfa, né? Então, bom, já achei lá, x, então, dado o ângulo de rotação alfa e dadas as coordenadas do sistema xp', eu transformo para o sistema xp, né? É exatamente isso, né? Estou transformando do xy' para o sistema xy, xy' para xy. Então, é isso que está acontecendo aqui, né? Bom, agora, se nós olharmos para a questão do y, né? Aqui, ó, o y de P, vocês vão ver que o y de P é a soma desse comprimento aqui, R, mais esse N aqui. Isso aqui te dá, né, o seu y de P. Né? O seu y de P que vale d seno alfa mais beta, então ele vai valer, na verdade, esse comprimento todo aqui, ó. Ok? Então, seria do ponto A até o ponto P aqui, né? Que a gente tinha colocado. E aí ele vale o quê? Esse pedacinho que nós calculamos por meio desse triângulo, mais esse pedacinho que a gente calculamos por meio desse triângulo, que é o N, né? Então, o Y de P vai ser quem? Vai ser o R mais o N, né? E aí, claro, a gente substituindo aí, a gente já calculou, o R vale xp', seno alfa, mais o N, que vale yp' cosseno alfa. Pronto, encontramos nossas equações. Deixa eu reescrever elas aqui, para ficar bonitinho. Então, x de P, né, vai ser igual xp' cosseno alfa menos yp' seno alfa. E o y de P vai ser xp' seno de alfa mais yp' cosseno de alfa. Aí, como na nossa área a gente gosta de trabalhar com matrizes e vetores, porque geralmente a gente trabalha com um grande conjunto de dados, é mais interessante escrever isso de forma matricial, né? Então, isso aqui é de forma analítica, né? Mostrando para vocês aqui a relação que existe, né, de um sistema com outro em função desse ângulo de rotação. Então, o xp que vale o d cosseno de alfa mais beta, ele é exatamente xp' cosseno alfa menos y' seno alfa. Tá? É claro, pessoal, se vocês desenvolvessem aqui o arco duplo, ó, né? Qual que é o arco duplo do cosseno? Bom, eu vou colocar de forma direta aqui, mas o cosseno de alfa mais beta é cosseno de alfa, cosseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Isso aqui está multiplicando pela distância, né? Tudo isso daqui está multiplicando pela distância aqui, ó. Se você passar multiplicando tudo aqui, vai ficar d cosseno alfa, cosseno beta, menos d seno alfa, né? Então, vou colocar direto aqui d cosseno e d seno. O que é o d cosseno beta? É o xp'. Então, vai ficar xp' cosseno alfa e o d seno beta é o yp'. Vai ficar d seno alfa, yp' seno alfa, né? Que o d é multiplicado seno de beta. A gente viu que o d multiplicado por seno de beta é o yp'. Então, se desenvolvesse o arco duplo aqui, é claro que eu não decoro, tenho essa aqui na minha cabeça, mas por experiência mesmo, mas eu não gosto de ficar decorando as coisas, é interessante desenvolver mesmo, né? E a mesma coisa vocês podem verificar para o arco duplo do seno aqui, né? Bom, representando isso então de forma matricial, como eu comentei, isso daqui ficaria assim, ó, x
e y do ponto P, né? O sistema XY, né? Lembrando que o sistema XY vai ser igual cosseno de alfa menos seno de alfa, seno de alfa, cosseno de alfa, multiplica, então, a matriz que multiplica x de P linha, y de P linha. Por que linha aqui? Porque lembrar que eu estou aqui no sistema agora x, y linha. Bom, pessoal, isso daqui, essas duas coisas aqui é a mesma coisa, né? Aqui está escrito forma matricial, né? Então, quem que é o x de P? X de P é igual. Lembrando, isso aqui é multiplicação de matriz, né? Matriz e vetor. Então, você pega aqui, ó, pega essa primeira coluna, essa primeira linha aqui e multiplica essa coluna do vetor. Vai ficar cosseno de alfa, multiplica xp', tá aqui, ó. Mais, como é menos aqui, né? Fica menos. Então, fica menos seno alfa que multiplica yp', tá aqui. Formou a primeira equação para o x de P. Para o segundo elemento, vai ficar seno de alfa vezes x de P', tá aqui, mais cosseno de alfa vezes y de P'. Então, é a multiplicação da linha pela coluna, né? Então, vai estar aqui. Fechou, né? Então, é a forma matricial. Essa matrizinha aqui, pessoal, essa matriz aqui é chamada, é bem conhecida, muito bem conhecida, né? É conhecida como matriz de rotação, né? Então, eu estou rotacionando o meu sistema. Vejam, olha só que interessante. Essa matriz ela tem algumas propriedades bem importantes aí, que essas propriedades são muito importantes para vocês entenderem, tá, a ideia depois a questão de fazer algumas operações com essa matriz, né? Ela facilita a nossa vida aí, bastante, pelas propriedades dela. Mas se vocês observarem essa matriz, então fica cosseno menos seno, seno e cosseno, né? E é interessante que, lembrando que a gente aplicou a rotação, a gente está transformando do sistema XY' para o sistema XY. Ou seja, eu vou encontrar as coordenadas XY em função de XY'. E aí eu estou girando aqui, ó, o sentido da rotação aqui está no sentido horário, né? Veja que está no sentido horário aqui, ó. Estou aplicando no sentido horário. Ok? Estou rotacionando aqui no sentido do relógio. Estou girando o x, y' no sentido, né? No sentido do relógio. No sentido horário. Né? E essa rotação proporciona para a gente, né, exatamente essa matriz aqui de rotação. E vamos ver algumas propriedades dela bem interessantes. Olha só. Se nós aí fizermos... Isso aqui é matriz de rotação, né? Se nós fizermos aí... Claro, no espaço 2D, né? Estou considerando. Mas dá para a gente desenvolver para o espaço 3D. É muito simples, já vou explicar. Mas olha só, a matriz de rotação, então, foi aplicada aí no sentido horário, né? Para a transformação entre os dois sistemas. E se eu quisesse... Agora, o processo inverso. Não, eu quero encontrar XY' em função de XP. Ou seja, inverter essa situação aqui. Como que eu faço? Bom, eu vou lá e vou desenvolver tudo de novo aqui. As equações. Bom, você pode fazer aí, né? Agora, fazendo o processo inverso aí, né? Que, na verdade, agora você quer fazer isso daqui, né? Ficar em função disso, né? Certo? Fazer o processo inverso. E o que vai acontecer? Teria que vir aqui e, na verdade, você ia ter que fazer o quê? O x P', né? Ele seria quem? Ele seria você tem esse ângulo de rotação, né? Teria que conectar os dois sistemas, né? Teria que fazer o quê aqui? Teria que subtrair, né? Na verdade, seria você teria esse beta aqui em função de quem? Em função desse alfa. Só que quem que é esse alfa? É todo esse ângulo menos o alfa aqui, menos o ângulo de rotação, né? É tudo isso daqui menos o alfa, né? Aí daria para desenvolver também. Mas, para facilitar a vida aqui, pessoal, nós vamos direto ao ponto, porque a ideia dessa matriz de rotação aqui é que ela tem umas propriedades bem interessantes, né? Então, eu vou chamar aqui matriz R,
que é a matriz de rotação. E é bem interessante, por quê? Porque ela tem umas propriedades. Se você, por exemplo, quer aqui fazer a conversão do meu sistema, né? O processo inverso, eu quero agora achar x', xp', yp', o sistema x, y', vai ter a matriz de rotação aqui que vai multiplicar x de p e y de p no sistema xy. Bom, vocês sabem disso, como que é um vetor, não posso passar para lá, essa matriz lá dividindo, né? Não existe divisão ali da matriz, né? Tem que passar lá para lá invertendo. Passa para lá inversa. Então, que seria, na verdade, aqui a matriz inversa da rotação. Então, a rotação, pegar essa matriz, calcular a inversa dela e aplicar aqui, né? Ok? Só que aí falou, professor, nossa, tem que calcular a inversa dessa matriz aqui. Tudo bem que o software ali se calcula, né, de forma rápida. Mas a operação de inversão de matriz, ela dependendo do tamanho do conjunto dos dados aí, né? A matriz de rotação, o custo computacional fazer a inversão de matriz pode ser bem exigente aí, né, em termos de custo computacional. E aí o que você pode pensar? Que se você pegar a matriz R e multiplicar pela sua inversa, ela dá uma matriz identidade. Tá? Isso significa que essa matriz tem uma propriedade, ela é uma matriz ortogonal. Quando você pega uma matriz e multiplica pela sua inversa e dá identidade, é uma matriz ortogonal. E o mais interessante, né, é que se você pegar a R e multiplicar pela transposta dela, vai dar também a identidade. Ou seja, a inversa dessa matriz é igual à transposta dela. O que é transposta de uma matriz? É trocar as linhas pelas colunas, né? Tá? Então, isso daqui facilita bastante a nossa vida, né? E é interessante vocês verificarem que o determinante dessa matriz aqui, né? Vocês podem verificar isso. O determinante da matriz R aí, ela dá 1. Né? O que é o determinante? Multiplica aqui as linhas lá, cosseno de alfa vezes cosseno de alfa. Vai ficar cosseno de alfa ao quadrado. Menos esse vezes esse. Esse vezes esse vai dar menos seno ao quadrado. Com menos vai dar mais. Então aqui fica positivo, né? Então fica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de alfa. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, vocês sabem, pela regra aí da trigonometria, isso aí vale 1, né? Então exatamente o determinante aqui é 1, né, dessa matriz. E aí, bom, tem essas propriedades. Então eu precisaria calcular a inversa aqui? Não, né? Basta eu basta eu substituir isso aqui pela transposta. Né? Então é claro que quando eu vou fazer o processo inverso, o que eu estou fazendo no final das contas é pegando essa matriz R, multiplicando ela pela sua transposta, porque isso aqui vai dar identidade. Então vai ficar a identidade multiplicando aqui, né? X'P'. Como eu multipliquei pela transposta desse lado, eu tenho que multiplicar para cá também, né? Entenderam? Então, assim, que exatamente vai dar, isso aqui vai dar como se fosse 1 multiplicando, então vai ficar x'P', yp', a identidade aqui, basicamente é o 1, né? E aqui desse lado é a transposta, porque a transposta, lógico, é a inversa, né? Mas a inversa é igual a transposta nesse caso, né? Essa propriedade da matriz. Então, nesse caso aí, a matriz R desse processo inverso, como que vai ficar? Ela vai ficar a transposta. O que é a transposta? Trocar a linha pela coluna. Então, aqui, cosseno alfa, seno alfa, que é essa primeira linha aqui, ó, ela vai virar agora a coluna. Então, vai ficar cosseno de alfa, seno de alfa. E essa linha aqui vai virar... desculpa, essa coluna virou aquela linha. Agora, esta coluna aqui vai virar outra linha, vai ficar menos seno alfa, cosseno alfa. Então, se vocês compararem as duas matrizes aqui, ó, vocês vão ver que a transposta, basta inverter esse sinal do alfa aqui, ó. Esse sinal vem para cá, né? Olha lá. Né? Então, é muito simples calcular. Então, para eu fazer o processo inverso, bastaria eu calcular a matriz transposta da minha rotação. Aí, claro, você vai falar, professor, então, quando eu calculo a transposta, o que significa isso em termos práticos? Que eu estou mudando a direção de rotação. Né? Antes estava no sentido horário, porque eu estou indo de xy' para o sistema xy.
Agora eu estou indo do sistema XY para o sistema XY', em vermelho, né? Estou indo para cá, certo? E aí eu estou no sentido anti-horário. Então, essa matriz para transformações entre sistemas e coordenadas, essa matriz, ela é para o sentido anti-horário, tá? E essa daqui é para o sentido horário. Depende daí como que você vai fazer a sua transformação. E mais uma propriedade dela interessante. Se você aplicasse, por exemplo, claro que foi aplicado para um determinado ângulo, né? O valor, se você aplica para um valor negativo de ângulo, menos alfa no caso, vou aplicar uma rotação com menos alfa. O que vai acontecer com essa matriz aqui, né? No final das contas, se você mudar o valor do ângulo, é 60, agora é menos 60. O que vai acontecer aqui? Isso daqui, pessoal, dá exatamente a transposta, que é igual à inversa. Então, o negativo do ângulo aqui, você está exatamente alterando o sentido da rotação. Para a gente provar isso, vamos ver aqui no Scilab um exemplo, tá? Deixa eu abrir aqui um Scilab para a gente ver como exemplo. Então, imagine lá que eu tenho uma matriz de rotação, né? Vou entrar aqui com os ângulos, né? Então, eu vou colocar um ângulo aqui. Vou colocar um alfa aqui. Você vê alfa aqui. Deixa eu ver se tem bom. Alfa de 60 graus. Tá? Então, meu alfa vale 60 graus aqui. E vou aplicar a rotação. A rotação, cosseno, né? De 60. É uma matriz, então vou abrir colchetes. Cosseno de 60 menos seno de 60. Seno de 60. Cosseno de 60 aqui, né? Então, essa aqui é a minha matriz de rotação aplicada aí no sentido horário, né? No sentido horário. Tá ok? Professor, eu quero mudar o sentido da rotação. Ou eu calculo a transposta, daí basta pegar R aqui e com esse comando, né? Eu consigo lá calcular a transposta dela. Olha lá, o que aconteceu? Isso daqui antes, que era linha, virou coluna. Ou isso aqui que era linha, virou coluna aqui, enfim. As linhas viram colunas, né? Então lá, 0,5 menos 86, que eram as duas linhas aqui, virou essa coluna aqui. Trocou apenas o sinal, né, pessoal? No final das contas é isso, né? Só trocou o sinal aqui, ó. Quando eu fiz a transposta, né? O processo. Agora eu estou rotacionando no sentido anti-horário. Tá bom? Professor, mas tem outra forma de fazer? Eu falei que tem como fazer com o ângulo negativo. Então vamos lá colocar o alfa agora que eu tinha colocado como 60, colocar menos 60 aqui. Bom, eu acabei colocando ali a matriz de rotação. Vou colocar aqui alfa, ó. Alfa aqui, né? Para ficar mais fácil. E aí, bom, olha lá. É exatamente a transposta, né, que a gente havia calculado, né? Com alfa positivo. Vou voltar ao alfa positivo aqui. E aí eu vou calcular a matriz R novamente. Só que eu vou fazer só a transposta, né? Olha lá. Então, fazer uma rotação de 60 graus e aplicar a transposta nela, né, é a mesma coisa que você pegar a matriz de rotação no sentido horário, né? E, para deixar no sentido anti-horário, colocar o valor de alfa aqui, o menos 60 graus. Ver que dá o mesmo resultado, né? Tá certo? Então, um foi para rotação em 60, fazendo a transposta. Aí vocês podem ver, professor, e a inversa? A inversa realmente dá... Bom, vocês podem vir aqui, ó, a inversa da R, né? Ela vai dar exatamente a transposta, né? Transposta e a inversa aqui, elas são iguais. Se você multiplicar R vezes a R transposta, tem que dar identidade, olha lá. Dá identidade. Isso aqui é a matriz de identidade, né? 1 na diagonal principal e 0 fora da diagonal principal. Se eu calculo, se eu faço pela inversa, olha lá, vai dar 1. Professor, está dando um valor aqui. Isso daqui é devido à precisão numérica do Scilab ali, né? Mas veja, 5,55 vezes 10 a menos 17, pela operação da inversa, né? Por isso que dá essa aproximação aqui. Mas é claro que isso aí pode ser arredondado e é a matriz de identidade, de fato. Tá bom? Então, pessoal, olha só que interessante. Então, essas propriedades são importantes, né? Então, se eu quero converter de um sistema para outro, vice-versa, basta eu fazer
a calcular a transposta. A transposta é igual à inversa, né? Tá bom? Essa que é a ideia aí de rotação e ela está envolvida aí na fotogrametria, na geodésia, enfim, na própria topografia, né? Ok? Então, espero que vocês tenham compreendido da onde vem, né, essa matriz de rotação. É basicamente essa relação entre os ângulos, entre os dois sistemas, em função do ângulo de rotação, né? Nós mostramos que a matriz de rotação ela tem essas propriedades, né, interessantes aí, né? Uma matriz ortogonal, né? Enfim. Eu tenho aqui um material que eu havia preparado, né? Mas está em inglês, enfim. Então, é claro que eu estou usando esse material aqui para passar aí para vocês, tá? Essa videoaula, né? Que sirva de alguma coisa para vocês na disciplina e nas outras disciplinas também. Então, aqui é um problema de transformações já entre dois sistemas de coordenadas, considerando que os eixos não são paralelos, né? A origem são coincidentes, né? Enfim. E aí eu tenho apenas um problema de rotação. E aí eu aplico essa matriz de rotação, como vocês puderam ver aí, né? Depois eu recomendo que vocês mesmos a desenvolvam aí, tá? Até mais.